Olá, boa tarde, bem-vindos. Eu sou o André, mais uma edição do canal Águia. Sejam bem-vindos e vamos aqui falar sobre o Benfica. O Benfica vai jogar contra o Guimarães no próximo sábado, às 18 horas, transmissão BTV. Será um jogo na nossa casa, portanto nós temos a responsabilidade de ganhar, não só por sermos uma equipa superior ao Guimarães, mas também por estarmos a jogar em casa, pelo fator casa. Mas o que eu vos queria referir era a questão de nós, na primeira volta, termos empatado contra o Guimarães fora. Foi um jogo difícil, talvez tenha sido, em termos exibicionais, um jogo muito fraco do Benfica, em que realmente empatamos com o Guimarães, um resultado que foi negativo e que vinhamos numa altura muito boa. Nessa altura nós vinhamos numa fase, num ciclo de vitórias, que inclusive estávamos quase a bater o recorde do clube, de vitórias consecutivas, e acabamos por empatar em Guimarães, mas depois rapidamente o Benfica recuperou nos jogos seguintes. Mas realmente o Guimarães conseguiu-nos travar. E desta vez isso não pode acontecer no Estádio da Luz. O Benfica tem que ganhar ao Guimarães e com certeza que vai ganhar ao Guimarães para manter este ciclo de vitórias, esta dinâmica vencedora e para manter também a distância pontual em relação ao Porto, que são de 8 pontos. O campeonato está quase a chegar ao fim, falta-nos a vitória de Guimarães em casa, o Rio Ave fora, depois temos o Porto em casa, que será com certeza um jogo difícil e de grande emoção. Portanto, se nós ganharmos a vitória de Guimarães e o Rio Ave e mantivermos a distância pontual até ao jogo contra o Porto, será com certeza ouro sobre azul, se bem que colocar aqui azul contra o Porto não é o termo correto, mas será com certeza bastante positivo nós chegarmos ao jogo contra o Porto com uma vantagem de 8 pontos, porque o Porto vai sentir a pressão com certeza de estar a 8 pontos do Benfica e mesmo que eles consigam um resultado positivo, ficarão sempre muito longe. Portanto, é importante manter esta distância pontual até o jogo contra o Porto. Depois temos o Chaves, Estoril, Gil Vicente, depois temos o Braga na nossa casa. Temos que ganhar o Braga e vingar os resultados menos positivos que temos tido com eles este campeonato. Depois temos o Portimonense fora, que é o Portimonense é uma equipa que está muito associada ao Porto, com certeza que vão dar tudo, o que têm e o que não têm. O Sporting fora, portanto vai ser um jogo em Alvalade, e o Santa Clara a fechar o campeonato na nossa casa. Portanto, é este o ciclo de jogos que o Benfica tem até o final do campeonato. A imprensa desportiva também faz aqui destaque ao João Mário e ao Gonçalo Ramos, que estão a lutar pelo título de melhor marcador do campeonato. Ambos são jogadores com mais golos no campeonato português. Portanto, o João Mário é algo inédito na sua carreira. Ele nunca foi um jogador goleador e neste momento a jogar um pouco mais, jogando numa posição mais adiantada do que aquela que tem atuado na sua carreira, tem marcado bastantes golos. Vou só aqui confirmar exatamente o número de golos que o João Mário tem esta época. Ora bem, João Mário... O João Mário, no total de todas as competições, já vai com uns incríveis 21 golos e 12 assistências em 39 jogos. Portanto, são números que nunca João Mário atingiu. Portanto, o João Mário, na sua primeira época de Benfica, fez 45 jogos, 4 golos e 7 assistências. Quer dizer, nada a ver. Ele em 2021 no Sporting fez 34 jogos, portanto, no Sporting de Ruben Amorim, 2 golos e 2 assistências. Quer dizer, absolutamente... O mais próximo que ele tem dos números que tem agora no Benfica foi em 15-16 no Sporting, com Jorge Jesus, em que fez 45 jogos, 7 golos e 10 assistências. Mas mesmo assim, neste momento, ele tem menos jogos, 39, mas tem muito mais golos do que o que fez em 15-16. Portanto, ele em 15-16 fez 7 golos, neste momento vai com 21 golos, meus caros, 21. E a nível de assistências, se em 15-16 tinha 10, neste momento tem 12. Portanto, são números impressionantes de João Mário esta época. O Gonçalo Ramos também está com números excelentes, mas o Gonçalo Ramos está agora em início de carreira. Portanto, o João Mário já é um jogador que já tem uma carreira longa. O Gonçalo Ramos tem apenas 28, está agora a começar a sua carreira e está a fazer a sua melhor época de sempre. Neste momento, a questão do Gonçalo Ramos é manter este nível ao longo da sua carreira. Portanto, se nós formos aqui analisar a carreira do Gonçalo Ramos, foi muito na equipa B, na equipa A começou em 2021, onde teve alguma participação, mas pouca, e participação efetiva na equipa foi em 21-22, portanto o ano passado, em que fez 46 jogos, 8 golos e 2 assistências. Incomparável à época que está a fazer este ano, em que tem 35 jogos, 23 golos e 4 assistências. Portanto, números de facto muito bons para este jogador que tem apenas 21 anos e que o desafio
para o João, para neste caso o Gonçalo Ramos, é manter ao longo da sua carreira estes números. E o João Mário é uma situação diferente, é um jogador que tem uma carreira longa, começou como, quando era júnior jogava como 10, depois quando passou a sénior começou a jogar como 8 ou como falso extremo, portanto, e agora está a jogar um pouco mais à frente no terreno e está a ter grandes resultados. Está no fundo a voltar, o João Mário está no fundo a voltar um pouco à posição que fazia quando jogava no Sub-21 de Portugal, por exemplo. Também é feita aqui uma análise pelos jornais esportivos do Fredrik Oshnes, em que tecem rasgados elogios, e faz aqui uma análise às posições que o Fredrik Oshnes pode jogar. Portanto, fala-se que ele pode jogar como médio centro, como terceiro médio num esquema de 3 médios, como número 10, como ala esquerdo, como ala direito. Portanto, é um jogador versátil e que no fundo é um joker que joga nas 5 posições do meio campo para a frente. Só não joga à ponta de lança, de resto joga em qualquer lado. Vamos só aqui analisar também os números do Fredrik Oshnes. O Fredrik Oshnes também... bom, lá está. Às vezes os números não traduzem de facto a importância dos jogadores na equipa, porque eu vou-vos dizer os números do Fredrik Oshnes e vocês até vão dizer, será que é mesmo assim? É que o Fredrik Oshnes, em termos de golos e assistências, o Fredrik Oshnes só tem um golo e uma assistência. No entanto, é um jogador de uma importância enorme para o Benfica. Porquê? Pelos cortes que ele ganha, pelas bolas que ele ganha, pelas bolas divididas que ele ganha, pelos cruzamentos bem efetuados que faz, com, no fundo, a percentagem de cruzamentos com sucesso que faz, de passos com sucesso que faz, passos a rasgar, mudanças de direção, portanto, aqueles passos em diagonal longos que ele faz, que consegue, no fundo, armar jogo. Portanto, o Fredrik Oshnes, tendo apenas uma assistência e apenas um golo, é um jogador que consegue participar nos golos, nomeadamente construindo as jogadas que vão resultar no golo. Estou a falar especificamente dos passos longos que ele faz, um pouco como também fazia Enzo. O Fredrik também consegue fazer esses passos longos e a rasgar. O Enzo também tinha números baixos no Benfica em termos de golos e assistências, no entanto era um jogador importante. E o Fredrik é igual, tem um número baixo de golos e assistências, mas é um jogador importante pela dinâmica que dá à equipa. E isto da dinâmica parece uma palavra complexa e dinâmica, no fundo é o quê? O jogador consegue fazer um passo de qualidade para colocar os jogadores em boa posição de finalizar ou em boa posição de depois passar um colega para o outro colega finalizar. Consegue descobrir e executar passos de qualidade, no meu entender. Portanto, estes números até são um pouco enganadores em relação à importância que este jogador tem na equipa, porque se formos analisar os outros parâmetros, como eu estava a dizer, como qualidade de passe, assertividade no passe, capacidade de passe longo, vamos ver que ele tem, de facto, números muito bons. Números muito bons nessa parte estatística e números maus na concretização de golos, mas isso é normal porque a função dele é mais apesar de jogar muitas vezes como ala esquerdo, ele acaba por ter uma participação muito grande na construção, no início da construção das jogadas. Portanto, ele é claramente elogiado aqui, neste caso o Jornal A Bola. Álvaro Magalhães diz que ele é um pesadelo para as defesas. O Diogo Luís, que foi o antigo defesa esquerdo do Benfica, diz que ele é um jogador de coletivo. E eu concordo, quer dizer. Também é feita aqui uma análise ao Neres, em que, neste caso o Jornal A Bola diz-nos que o Neres está na sua melhor forma de sempre. Portanto, o brasileiro, com 12 golos e 12 assistências, teve influência direta em 24 dos 107 golos que o Benfica marcou nestes 36 jogos na época em que foi titular. Aliás, vamos dizer novamente, tem 36 jogos o Neres, foi titular em 26 deles. E nesses 36 jogos ele fez 12 golos e 12 assistências. Portanto, teve uma participação direta em 24 golos. E o Benfica neste momento tem 107 golos. Portanto, é um jogador que está a ter uma importância crescente no Benfica. Tem aproveitado as ausências de alguns jogadores para aparecer em grande nível. Eu acho que ele realmente está na melhor forma de sempre. Pelo menos desde que ele está no Benfica, está na sua melhor fase. Tem feito golos, assistências. E é um jogador que tem-se mostrado interessado em regressar à seleção. Ele disse o seguinte:
Trabalho duro para a equipa. Normalmente jogo mais nas alas, mas hoje jogo mais como um segundo avançado. Mas mesmo neste papel, acho que ele está a jogar muito bem e revela também muita flexibilidade na descoberta de espaços no ataque, dando-nos profundidade. Foi assim que Roger Smith falou da exibição de Fredrik Oshnes. Depois também aqui, mais à frente, dizem o seguinte: o que ele tem mostrado justifica a sua chamada à seleção do Brasil. E eu, de facto, também concordo. Quer dizer, o que ele tem, eu, por vezes, assisto aos jogos da seleção do Brasil e acho que o Neres tinha lá lugar, pelo menos na convocatória tinha lugar. Eventualmente até poderia ser titular, mas pelo menos na convocatória acho que tinha lugar o Fredrik Oshnes, o David Neres. David Neres também, vamos aqui analisar os números do David Neres. O David Neres já há muitos anos não tinha estes números, portanto, ele só em 18-19 no Ajax, em 50 jogos é que conseguiu ter números idênticos ao que teve no Benfica, mas no Benfica ele só tem 36 jogos, e ele, para conseguir estes mesmos números, teve que fazer 50 jogos no Ajax, onde teve, em 18-19, onde teve 12 golos e 12 assistências, que é o que ele tem neste momento. Em 17-18 também teve uma época boa no Ajax, em que fez 14 golos e 12 assistências em 37 jogos. Ele neste momento está a igualar a época que fez no Ajax em 17-18, com 12 golos e 12 assistências. É um jogador também que tem sido uma das chaves do sucesso destes últimos jogos do Benfica, tal como Rafa, tal como João Mário, tal como Grimaldo. Portanto, tem sido todos eles jogadores importantes. No fundo, todo o plantel tem estado bem. António Silva, todo o 11 dito titular e mesmo aqueles que entram a partir do banco têm feito boas exibições. Em relação ao Grimaldo, surgiram notícias na imprensa britânica que ele já tinha decidido a não renovar pelo Benfica. No entanto, na imprensa escrita portuguesa dizem que ainda está em aberta a possibilidade de ele renovar. Grimaldo é um jogador que, pela primeira vez, nesta época, de facto, está a ser acarinhado pelo balneário. Em épocas passadas falava-se que havia ali algum foco de tensão. Neste momento é um jogador que o balneário está rendido a ele. É um jogador que já vai com 5 golos e 11 assistências, tendo em conta que ele é um defesa esquerdo, são números impressionantes. Tem 27 anos, tem bastantes clubes interessados. É um jogador que o Benfica tem interesse em renovar, embora ainda não o tenha conseguido fazer. Tal como o Otamendi também está na prioridade na lista de renovações, o Grimaldo também está. Vamos ver o que é que vai dar. Bom, já estou aqui há 12 minutos, nem tinha reparado. Bom, obrigado por terem assistido ao vídeo, fiquem bem, até uma próxima e viva ao Benfica!